Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do componente de matemática EJA segunda fase. Aqui com vocês, quem vos fala é o professor Emerson Marão e vamos ver o que nos aguarda para a nossa aula. A aula de número 48 traz como objeto de conhecimento função polinomial, definição, o detalhamento, definição de um polinômio e função polinomial. Muito bem, todo mundo pronto? Vamos à nossa aula. Agora que temos conhecimento aí do conteúdo da nossa aula, vamos dar início à mesma. Então, como é de praxe, sempre fazemos a definição do nosso conteúdo no início da aula. Então, definição de polinômios. Chamamos de polinômio uma função P dos complexos para os complexos, que é um conjunto numérico aqui, o último conjunto numérico estudado no ensino médio. Na variável x. Por que variável x? Porque é um polinômio formado por um único tipo de variável. Nesse caso, ele vai possuir a seguinte forma, P de x é a forma que nós utilizamos para nos expressar em relação ao nome do polinômio. Geralmente nós usamos o P, que é a inicial de polinômio. Porém, ela sempre será representada, se tratando de polinômios, com uma letra maiúscula. Se nós estivermos trabalhando com mais de uma operação relacionadas a polinômios, seja adição, subtração, multiplicação, divisão, nós poderíamos ter aqui vários polinômios, por exemplo, Q de x, R de x, e assim sucessivamente, sempre representado por uma letra maiúscula. Aí nós temos A índice n, x elevado a n, A índice n-1 elevado a x, xn-1, e assim sucessivamente, até chegarmos a índice 1, x elevado a 1, e por fim o termo independente, A elevado a zero, aqui, x elevado a zero. Mas como x elevado a zero é 1 e 1 é elemento neutro da multiplicação, esse termo aqui no final, a elevado a zero, igual a 1, seria igual ao próprio a elevado a zero. No caso aqui, nós teríamos não a elevado a zero, seria a índice 1, a índice 0, perdão. Pois bem, tal que a índice n, a índice n-1, a índice 1 e a índice 0 são coeficientes numéricos, ou seja, são números que vêm na frente da parte literal do polinômio. Como são números reais, eles podem vir em forma de números naturais, inteiros, racionais, irracionais e assim por diante. E os expoentes necessariamente são formados por números naturais, certo? Então esses números aqui sempre serão números positivos. Caso contrário, nós não teríamos um polinômio. Muito bem. Nomenclatura. Nós temos aí algumas nomenclaturas que são importantes nós tomarmos conhecimento delas. Quais são elas? Monômio, binômio e trinômio. Então, vamos trabalhar aqui, com mais frequência esses três termos aqui. Porém, nada nos impeça de trabalhar com polinômios que tenham mais de 3 parcelas. Então, o que é um polinômio? O polinômio é formado pela multiplicação dos elementos de seus termos. Esses termos podem ser chamados de monômio, binômio ou trinômio. Então, vamos conhecer aqui cada um desses termos para irmos nos familiarizando com eles à medida que vamos avançando no conteúdo. Então, monômio. Um monômio é um termo, de um polinômio. Por exemplo, 3x ao quadrado. Neste caso aqui, do monômio 3x ao quadrado, ele é formado sempre por duas partes, Um termo algébrico que é chamado de monômio. Que partes são essas? A primeira parte é chamada de coeficiente numérico, que é o número que antecede a parte literal. Ou seja, no caso aqui, o que é o coeficiente numérico? É 3. E a parte literal é x ao quadrado. Já esse segundo termo aqui, menos 5xy.
Então, quem é o coeficiente numérico? O coeficiente numérico é o número, ó, menos 5. Quem é a parte literal? É o que está acompanhando o coeficiente numérico. No caso aqui, xy. Nesse quarto termo aqui, o 7mn, quem é o coeficiente numérico? É o 7. E a parte literal, mn. Observe que nesse caso aqui nós temos um monômio com a parte literal nula, né? Por que eu estou dizendo que a parte literal é nula? Não é que de fato seja igual a zero. Não estou dizendo que a parte literal seja zero. Nós estamos dizendo que poderia ser aqui x, y, mn, né? No caso aqui, essa parte literal vai estar elevada a zero, ó. Então, como está elevada a zero, nós teremos menos 2/3 que multiplica, porque na verdade entre o coeficiente numérico e a parte literal existe uma multiplicação. Então, na verdade, nós teríamos menos 2/3 vezes quanto? 1. E como 1 é elemento neutro na multiplicação, né, nós teríamos apenas o termo formado aqui pelo coeficiente numérico. A parte literal aí seria x elevado a zero. Perfeito. Existem também os binômios, né? Nesse caso aqui, um binômio é um polinômio com apenas dois monômios separados por uma operação aritmética. Ela pode ser uma operação de adição ou de subtração. E temos aqui os seguintes exemplos, né, de binômios. Temos aqui 3x² mais 2x. Né? Observe que são duas parcelas. Professor, eu poderia ter aqui, no caso, um binômio formado da seguinte forma. Vamos supor aqui 3x² mais 2x². Não. Porque nesse caso aqui nós teríamos a presença de duas parcelas com a mesma parte literal. Nesse caso nós estamos dizendo que eles são termos semelhantes. Quando isso ocorre, há necessidade de reduzi-los. Então nesse caso aqui, quando as partes literais são idênticas, né, a gente tem que efetuar aqui a soma ou a subtração, dependendo da operação, dessas duas parcelas. Então nós teríamos 3 mais 2, 5x elevado ao quadrado. Então, para ser binômio, né, as partes literais devem ser o quê? Diferentes, ó. Observe que nós temos aqui, ó, a² menos ab². Essas partes literais são o quê? São diferentes. A mesma acontece aqui, ó. 2x² menos 2xy. As partes literais são idênticas? Não. Então, não são termos semelhantes, então podemos dizer que ele é um binômio. Pensando da mesma forma, nós temos aí quem? O trinômio. O trinômio, por sua vez, é um polinômio com 3 monômios. Cada monômio desse vai ter uma parte literal diferente da outra e será sempre também separado por operações de adição ou subtração, certo? Então, ó, eu tenho aqui x² mais 2x mais 1. Observe que cada parcela aí tem a parte literal diferente da outra. Uma é x², a outra é 2x e a outra é apenas o 1. Então, como não são iguais, são diferentes, né, nós não podemos efetuar a redução dos termos, né, só indicamos a operação, por isso que é chamado de trinômio. Esse nosso outro exemplo aqui, ó, 4a² menos 4a mais 1. É um trinômio? Sim, por quê? Nós temos 3 parcelas cujas partes literais são diferentes entre si. Se são diferentes entre si, não podemos efetuar a redução dos termos semelhantes, só indicamos as operações. E por último, nós temos esse outro exemplo aqui. 3m² mais 5m², 3m³ mais 5m² mais 6m. Observe, ó, são 3 parcelas, cada uma delas com a parte literal diferente uma da outra. Observação muito grande que deve ser feita aqui. Polinômios com mais de 3 parcelas, ou seja,
polinômios que possuem 4 parcelas ou mais não possuem nomenclatura específica e são chamados apenas de polinômios. Aí temos um exemplo aqui, ó. A ao cubo mais 3a ao quadrado b mais 3ab ao quadrado mais b ao cubo. Observe que cada parcela aqui possui uma parte literal diferente uma da outra, ó. A ao cubo mais 3a ao quadrado b mais 3ab ao quadrado mais b ao cubo. Pronto. Não posso reduzir os termos, então acaba por aí. Certo? Agora vamos entrar num outro conteúdo que envolve um pouco mais de cálculo e raciocínio aqui, interpretação. Por isso é muito importante prestarmos a atenção aqui nesse desenvolvimento que será realizado. Nós vamos começar a tratar agora da parte aritmética, na qual nós precisamos identificar aqui termos que vão influenciar em resultados específicos do polinômio. No caso em específico aqui, nós vamos falar sobre raiz ou zero de um polinômio. Então, vamos focar a atenção no desenvolvimento e na definição aqui. Raiz ou zero de um polinômio. A raiz de um polinômio, p de x, é um número n, né? Alguns autores gostam de chamar, é um número real a, né? Tal que p de n é igual a zero. Alguns autores chamam isso daqui, né? No caso, p de a igual a zero. Onde a nada mais é do que um número real, sem problema algum. Raiz ou zero de um polinômio é um número qualquer que torna os dois lados dos polinômios iguais. Muito bem. Então, como é que isso funciona? Vamos pegar aqui, né, esse nosso primeiro exemplo. Vamos provar que menos 5 é raiz do polinômio p de x igual a x ao quadrado mais 10x mais 25. Então, ó, para que menos 5 seja raiz de p de x, eu tenho que admitir que quando eu substituir o x aqui por menos 5, esse p de menos 5 aqui seja igual a quanto? A zero. Isso tem que acontecer, né? Eu vou substituir x por menos 5 e, ao concluir as operações ali no polinômio, certo? O resultado tem que ser igual a zero. E vamos ver se isso vai acontecer. Nós temos o quê? O polinômio foi dado. Quem é ele? P de x. Quem é P de x? P de x é esse trinômio aqui, pessoal. X ao quadrado mais 10x mais 25. Aí, nós vamos calcular aqui P de menos 5. Então, nós vamos ter aqui x ao quadrado. Observe que nós estamos elevando o x ao quadrado. Então, ó, é toda essa expressão aqui, ó. Quem é esse cara aqui que nós inserimos aqui? É o x. Por isso que está entre parênteses, tá? O x está entre parênteses porque ele está elevado ali ao quadrado. Se eu colocasse aqui, por exemplo, eu tenho que calcular P de menos 5 e colocasse só isso daqui, ó, eu estaria cometendo um erro, tá? Por quê? Eu estaria admitindo que só o 5 está elevado ao quadrado. E não, eu tenho que calcular quem? P de menos 5. Então, ó, se eu vou calcular P de menos 5, eu tenho que elevar tanto o sinal como o número ao quadrado. Por isso, a necessidade de se inserir o parêntese. Beleza. Continuando com o resto da expressão, nós vamos ter o quê? Mais 10, que multiplica sempre entre o coeficiente numérico e a parte literal,
existe uma operação de multiplicação, por mais que ela não esteja explícita. Mas já admite-se, né, de imediato que a operação ali entre o coeficiente e a parte literal é uma multiplicação. X, mas nós estamos substituindo x por quanto? Por menos 5. Então, pronto, tiramos o x aqui, né? E colocamos o menos 5. Continuando, com o resto da expressão, mais quem? Mais 25. Beleza, nesse momento, o que nós fizemos? Nós apenas substituímos a variável do polinômio, que é x, pelo valor que nos foi dado. Que valor foi esse? Um menos 5. Está aqui, ó. Onde tinha x, nós colocamos o menos 5. Ok. Agora, calculando aqui P de menos 5. Daí para frente, queridos alunos, é aquela matemática trivial, certo? É uma expressão numérica. Então, como uma expressão numérica, eu sou obrigado a seguir um desenvolvimento padrão relacionado às operações, né? Quais são as operações que têm prioridade de uma expressão numérica? Estão lembrados? Numa expressão numérica, nós devemos resolver quem primeiro? As potenciações e radiciações, em seguida, as multiplicações e divisões, e por último, as adições e subtrações. Isso na medida que vão aparecendo da esquerda para a direita. Então, pessoal, isso daí é lei, tá? Não tem como burlar, não, senão o teu cálculo vai sair errado, beleza? Continuando com o resto do desenvolvimento. Então, resolvendo aqui essa potenciação, eu tenho menos 5, ó, elevado ao quadrado. Base negativa, expoente par, resultado positivo. 5 ao quadrado, 25, porque eu tenho 5 vezes 5, 25. Por favor, não vão me colocar 10 aí, tá? Só reforçando. Potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Então, se eu tenho 5 vezes 5, né? É 25, né? Tem muita gente que pega isso daqui, né? Ah, eu tô vendo 5 ao quadrado é multiplicação. Aí multiplica a base pelo expoente. Coloca aqui 5 vezes 2, 10. E não é isso. Se eu tenho 5 ao quadrado, na realidade eu tenho o quê? 5 vezes o 5. Isso daqui é igual a quanto? 25. No nosso caso ali, nós temos quem? O menos 5. Então, menos 5 ao quadrado, né? Vai ser menos 5 vezes menos 5. Isso daqui, menos vezes menos mais, 5 vezes 5, 25. Por isso que a gente fala, né? Base negativa, expoente par, resultado positivo. Correto? Muito importante lembrarmos disso daqui. Continuando. Aqui, mais vezes menos, menos. 10 vezes 5 vai ser quanto? 50. Mais quanto? 25. O que nós podemos fazer aqui? Nós podemos somar logo os números que possuem o mesmo sinal, ou seja, 25 mais 25, isso daqui vai ser igual a quanto? 50. Menos 50. E, de fato, nós podemos chegar à conclusão que P de menos 5 vai ser igual a quanto? A zero. Tá vendo? Ó? Tem que ser igual a zero para ser denominado, para ser considerado raiz. Se der diferente de zero, não é a raiz. Ó. Temos aqui, né? Todo o desenvolvimento. Vamos substituir, né, o x por menos 5. Está aqui. Menos 5 ao quadrado, mais 10 vezes menos 5, mais 25. Menos 5 ao quadrado, 25. 10 vezes 5, menos 50, mais 25. 25 mais 25, 50. Menos 50. Então, P de menos 5 é igual a zero. O que concluímos? Portanto, menos 5 é raiz do polinômio P de x ao quadrado mais 10x mais 25. Professor, e se porventura P de menos 5 fosse igual, vamos supor, a 8? Então, menos 5 não seria raiz do nosso polinômio. Certo? Vamos ver o nosso próximo exemplo aqui. Qual das alternativas a seguir é raiz do polinômio P de x igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado
mais 3x menos 1. Então, olha só, nós vamos verificar aqui, ó, dessas 5 alternativas aqui, qual delas, né, é raiz do polinômio. Então, vamos começar aqui com a alternativa A, certo? O que nós vamos fazer aqui? Vamos substituir cada valor das alternativas pelo polinômio dado. Então, no caso aqui, nós não vamos calcular as raízes, né? A gente poderia calcular as raízes, chegaria ao mesmo resultado, no entanto, isso daí são cenas para um próximo capítulo. No caso aqui, nós só vamos, né, verificar qual das alternativas aqui, né, é a raiz. Então, ó, na alternativa A, vamos substituir o x por quanto? Por zero. O que quer dizer isso daqui? Quer dizer o seguinte, que onde tem x, vai sair e vai entrar o valor zero. Então, vamos calcular P de zero. Então, quem é P de zero? Vai ser, aqui eu tenho x ao cubo, ó, zero ao cubo, menos 3x ao quadrado. Então, eu vou ter 3 vezes zero ao quadrado. Mais 3x, então é mais 3 vezes zero, menos 1. Até agora nós não fizemos nada, nós só pegamos e substituímos o x por zero. Agora vamos desenvolver as operações indicadas aqui no polinômio. Então, quem vai ser P de zero? Ora, zero ao cubo é zero, porque nós sabemos que 0 vezes 0 vezes 0 é zero. Também sabemos, né, que aqui eu vou ter 0 ao quadrado, vai ser 0, eu vou ter 3 vezes 0. E outro aqui, 3 vezes 0, menos 1. Ou seja, tudo isso daqui, ó, é igual a zero, ó. 0 menos 3 vezes 0 é 0, mais 3 vezes 0 é 0, ó. 0 menos 0 mais 0 não vai influenciar em nada, porque 0 é elemento neutro da adição e subtração. Sobrou apenas quem aqui? Aqui é menos 1, tá, pessoal? Menos 1. Então, como P de 0 é igual a menos 1, então, 0 não vai ser raiz de P de x. Correto? Na alternativa B, vamos substituir x por 1. Então, mesmo sistema aqui. Aonde tem x, sai e entra 1. Então, nós vamos ter aqui P de 1, né? X ao cubo aqui vai ficar 1 ao cubo. Menos 3 vezes 1, que é o x ao quadrado, vai ficar menos 3, 1 ao quadrado. 3x vai ficar 3 vezes 1 e o menos 1, pronto, show de bola. 1 ao cubo é 1. Aqui eu vou resolver primeiro a potência, né? Então vai ficar menos 3 vezes 1 ao quadrado, que é 1, então vai ficar menos 3 vezes 1. E aqui nós repetimos a operação 3 vezes menos 1. Continuando, menos 1. Beleza. Agora vamos resolver as multiplicações. Então vamos ter 1, menos 3 vezes 1, menos 3, mais 3 vezes 1, 3, menos 1. Correto. Aí a gente pode pegar e somar os termos que tem, né? As parcelas com o mesmo sinal. 3 mais 1, 4, menos 3, menos 1, menos 4. Então, P de 1 deu quanto? P de 1 deu 0. Então, podemos concluir que P de 1 é igual a 0. Então, 1 é raiz de P de x. Vamos ver aqui a próxima questão. Exemplo 3. Se nós fôssemos usar os outros valores, professor, das alternativas, a gente já calculou 1, deu, né? Então, ó, se nós fôssemos usar aqui o P de 2, a gente ia ver que não ia bater, né? O P de 2 daria o quê? Né? Fazendo aqui rapidinho, só para a gente tirar as dúvidas aqui, nós teríamos 2 ao cubo, menos 3 vezes 2 ao quadrado, mais 3 vezes 2, menos 1. P de 2, ó, ia dar o quê? 8 menos 3 vezes 2, 4, mais 3 vezes 2, 6, menos 1. Quem seria P de 2? P de 2 seria igual a 8 menos 12, mais 6, menos 1. Isso daqui seria igual a quanto? 8 mais 6, 14, né? E aqui, menos 12 menos 1, menos 13. Então, P de 2 seria igual a 1. Como 1 é diferente de 0, então 2 não seria raiz. Então,
o 2, como foi visto aqui no cálculo, não seria raiz. O mesmo ia acontecer com o D, que ia dar diferente de zero, e o E, que também ia dar diferente de zero. Nós iríamos substituir esses valores no polinômio e ia chegarmos à conclusão de que os valores, né, calculados no final iam dar diferente de zero. Muito bem. Nosso próximo exemplo, né, diz o seguinte: qual o valor que m deve assumir no polinômio p de x igual a x ao quadrado menos 2mx mais 21, de modo que 3 seja a raiz do polinômio? Se 3 é a raiz do polinômio, pessoal, eu tenho que dizer o quê? Que p de 3 tem que ser igual a zero. Então, ó, eu vou substituir aqui o x por 3 e dizer que p de x é zero. Como é que vai ficar isso daqui, ó? Como 3 é raiz do polinômio dado, p de x, como foi falado, p de 3 tem que ser igual a zero. Sendo assim, temos que substituir x por 3 e p de 3 por zero. É como se nós tivéssemos isso daqui. Quem é o nosso p de x? Ó, nosso p de x é esse cidadão aqui, certo? Tá aqui ele. Então, nós teremos p de x igual a x ao quadrado menos 2 vezes m vezes x mais 21. Isso daqui, ó, tem que ser igual a zero quando nós substituirmos o nosso x por quanto? Por 3. Então, nós teremos 3 ao quadrado menos 2 que multiplica m vezes 3, que é o x, mais 21. É isso que vai acontecer lá, ó. P de 3 igual a 3 ao quadrado, né? Menos 2m vezes 3 mais 21. Nós já sabemos que esse cara aqui tem que ser igual a quanto? É zero, porque o problema já nos disse que P de 3 é igual a zero. Então, se eu tiro o P de 3 e coloco zero, eu estou, né, seguindo os dados do problema. Continuando. Quem é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é 9. Menos 2 vezes m, 2m, 2m vezes 3, 6m. Isso igual a quanto? 21. Correto? Muito bem. Então, ó, só eliminar mais esse sinal aqui de igual, que ele não faz parte do desenvolvimento. 0 vai ser igual, 3 ao quadrado, 9, menos 2 vezes 3, 6, 6 vezes, 2 vezes m, 2m, 2m vezes 3, 6m, mais 21. Recai aqui na nossa equação aqui do primeiro grau. O 6m, que é negativo, vai para o segundo membro positivo. E ficou no segundo membro o 9 mais 21. Como é que ficou a equação? 6m igual 9 mais 21, 30. Agora, basta fazer o quê? Pega o m que está no primeiro membro, passa para o segundo membro, invertendo a operação. Se está multiplicando, passa dividindo. 30 dividido por 6, 5. Então, m deve ser igual a 5. Correto? Muito bem, queridos alunos, essa foi a nossa aula de hoje.